Gênesis, do capítulo 7, versículo 26. Gênesis. Olha o trauma, velho. Êxodo, do capítulo 7, versículo 26, até o capítulo 8, versículo 28. Disse Yahvé a Moisés: Vai ter com Faraó, e dize-lhe: Assim fala Yahvé: Deixa o meu povo partir, para que me sirva. Se te recusares a deixá-lo partir, eis que te infestarei de rãs todo o seu território. O rio ferverá de rãs, e elas subirão e entrarão na tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus servos e do teu povo, e nos teus fornos e amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse Yahvé a Moisés: Diz a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs, e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes: Rogai a Yahvé que afaste as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo partir, para que ofereça sacrifício a Yahvé. E Moisés disse a Faraó: Digna-te dizer-me quando devereis rogar por ti, por teus servos e pelo teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti e de vossas casas, e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yahvé, nosso Deus. As rãs afastar-se-ão de ti, de tuas casas, de teus servos, de teu povo, e ficarão somente no rio. Moisés e Arão saíram da presença de Faraó, e Moisés gritou a Yahvé por causa das rãs que havia enviado a Faraó. E Yahvé fez conforme a palavra de Moisés, e morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos, e juntaram-nas em montes imensos, e a terra ficou poluída. Mas Faraó viu que havia alívio, e o seu coração ficou obstinado, e não os ouviu, como Yahvé havia dito. Disse Yahvé a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, e haverá mosquitos em toda a terra do Egito. E assim fizeram. Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais. E todo o pó da terra transformou-se em mosquitos por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo para produzirem mosquitos, e não conseguiram. E houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais. Então os magos disseram a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Endureceu-se, porém, o coração de Faraó, e não os ouviu, como Yahvé havia dito. Disse Yahvé a Moisés: Levanta-te de madrugada, e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E disse-lhe: Assim fala Yahvé: Deixe o meu povo partir, para que me sirva. Se não deixares partir o meu povo, eis que enviarei moscas contra ti, contra os teus servos, e contra o teu povo, e contra as tuas casas. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Naquele dia, separarei a terra de Gesem, em que reside o meu povo, para que nela não haja moscas, e saibas que eu sou Yahvé, no meio desta terra. Eu colocarei um gesto libertador entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez entre o meu povo e o... Assim fez Yahvé, e moscas em grande número entraram na casa de Faraó, nas casas dos seus servos e em toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada por causa das moscas. Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhes: Ide, oferecei sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Moisés respondeu: Não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahvé, nosso Deus, são uma abominação para os egípcios. Se oferecermos aos olhos dos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar? É há 3 dias de marcha no deserto que iremos sacrificar a Yahvé, nosso Deus, conforme ele nos disse. E Faraó disse: Eu vos deixarei ir sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. Rogai por mim. Disse Moisés: Logo que eu tiver saído da tua presença,
rogarei a Yahvé. Amanhã as moscas se afastarão de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando o povo ir sacrificar a Yahvé. Tendo Moisés saído da presença de Faraó, orou a Yahvé. E Yahvé fez o que Moisés lhe tinha pedido, e as moscas se afastaram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas, ainda dessa vez, Faraó obstinou seu coração e não deixou o povo partir. Bem, a gente tem aqui então as 3 pragas seguintes do Egito. Eu vou já começar seguindo na linha das explicações naturais, né, de cada praga, porque tem algo muito lógico aqui. Você tem então o rio sendo poluído e por causa disso a população de rãs sai do rio, vai buscar outras fontes de água e outros lugares para se proteger. No que as rãs saem do rio, isso desequilibra o ecossistema dos insetos. E nisso você tem então a proliferação dos mosquitos. E depois, com os próprios cadáveres das rãs que poluíram toda a terra, você tem uma proliferação de moscas. Depois isso se restabelece, ok, mas tem uma cadeia lógica aqui, faz sentido ecologicamente. Reforçando então o que a gente falou no último vídeo, que toda essa cadeia lógica não interfere nisso como sinal do poder de Deus, afinal tudo isso está acontecendo num momento muito oportuno para os israelitas. Mas bem, uma coisa muito interessante aqui do ponto de vista teológico é que as pragas elas nunca vêm simplesmente porque Deus quer manifestar o seu poder, porque ele está a fim de que seja louvado e glorificado à toa. Ele está querendo punir isso aqui para deixar todo mundo com medo. Moisés sempre vem antes e avisa, e sempre tem uma progressão, mas toda vez Moisés vem e fala, vai acontecer tal coisa se tu não deixar a gente ir. O faraó não deixa, aí rola a coisa, eles voltam lá e falam, se tu deixar a gente ir, vai passar. Aí fala, beleza, aí passa e não deixa. Então, sempre as pragas são consequência da dureza do coração do faraó, e não do desejo de Deus de castigar inoportunamente o povo. Afinal, sempre que o faraó diz que vai ceder, a praga some. Então o ponto aqui é esse. Essas pragas são consequência da dureza do coração do faraó, não de um desejo de Deus de causar sofrimento. Beleza, que eu já falei. Aqui a gente chega nos limites dos deuses dos egípcios, né? Que os sacerdotes dos egípcios tentam acompanhar o poder de Moisés e de Arão, mas no final eles não dão conta. Chega um ponto que, não, isso aqui é o limite nosso. Isso aqui traz uma linguagem, tem que lembrar, da influência do politeísmo da região, né? Então aqui não só de falar que o Yahvé é o único verdadeiro Deus, mas coloca aqui na linguagem de que como se o poder que os deuses dos egípcios dão aos sacerdotes deles são muito inferior ao poder que Yahvé dá aos seus sacerdotes. Isso aqui está mostrando como ele é o verdadeiro Deus, está acima de todos os outros deuses. Coloca sempre essa linguagem, não que existam outros deuses menores, mas é como se proclama o monoteísmo da religião judaica dentro de um contexto politeísta. Aqui a gente também vê a importância de José, lá atrás no Gênesis capítulo 46, em alocar os judeus na terra de Gesem. A terra de Gesem ela fica a oriente do Nilo e um pouco mais afastada das capitais da terra do Egito, e isso protege os israelitas. Eles são colocados ali à parte, e na terra em que eles estão alocados não recai as pragas do Egito. Isso mostra o aspecto de proteção de Deus sobre o seu povo escolhido, né? Preservar ele do mal. E bem, todo esse texto é um pouco repetitivo, tem tradições diferentes aqui colocando cada praga, não é tipo assim um texto só que coloca as 10 pragas como algo assim único de uma história mítica, mas que pragas diferentes vêm de tradições diferentes. Então as rãs e os mosquitos são de uma, as moscas já são de outra, e tudo isso se soma. São formas de se contar como foram esses sinais de Deus. Por isso acaba ficando um pouco repetitivo também, porque, nossa, toda hora parece que Deus fala pra Yahvé, vai ver o faraó, vai ver o faraó. Tipo assim, acho que a gente já leu isso umas 6 vezes até agora e vai ver ainda mais algumas. Tipo, o próximo capítulo começa com, disse Yahvé a Moisés, vai ter com o faraó. Tipo, caraca, mano, não é possível. Mas vai acontecer um pouquinho ainda. Por hoje é isso, gente.